Olá pessoal, bem-vindo a uma nova aula de Gestão de Operações Logística 2. Nesta aula nós vamos ver uma continuação dos modelos de decisão sobre localização. O método desta aula que nós vamos ver chama-se método do centro de gravidade. Então, eu vou explicar melhor esse método utilizando o mesmo exemplo que tem na apostila de vocês. Então, esse método consiste a gente visualizar num plano cartesiano vários tipos de localização e entre eles, baseado numa média de deslocamento, escolher qual é a melhor localização da possível unidade produtiva. Então ele dá o exemplo de servidores que vão aos correios, né? Eles têm determinados tipos de movimentação durante um determinado expediente e dentro dessas movimentações escolher aquela que seja melhor para todos, né? Então a unidade escolhida para a localização é a unidade de correios. Então supondo que 4 servidores se desloquem diariamente até uma mesma agência dos Correios, qual seria o melhor lugar para localizar um posto de coleta dos Correios? Essa é a pergunta. Então aqui a gente tem um gráfico cartesiano, né, que a gente aprendeu no ensino médio. Aqui eu tenho o Y, o eixo do Y, e aqui eu tenho o eixo do X, né? Então o eixo do Y aqui tem 1, 2, 3, 4, os valores, né, sobre distância e frequência, né? E aqui eu tenho 2, 4, 6 também, distância e frequência, o eixo do X. Então aqui eu tenho o servidor A, servidor B, servidor C e o servidor D. Então nesse servidor A aqui, as coordenadas cartesianas são x 3, aqui tem entre 2 e 4 tem um 3, embora não esteja vendo aqui tem um 3, e aqui no Y claramente tem um 2. Então 3 e 2 é a posição do servidor A. Servidor B, por sua vez, ele tem a posição 10, 2, ou seja, ele se desloca 10, vamos dizer assim, 10 metros ou 10 quilômetros, não sei, dependendo aqui da unidade. Então 10 e aqui eu tenho 2, a unidade 2. Servidor 3, 6, que aqui está no eixo do X, o 6, e o Y 8. E no D eu tenho 6 e 3, 6 do X e 3 do Y. Então veja só, vamos ver se entendemos melhor. Partindo da ideia que o posto esteja localizado em 0. Então a gente tem que o X se desloca 3 para chegar ao 0 e 2 para chegar também ao 0. Então ele está aqui, então é como se fosse descesse 2 quarteirões aqui e mais 3. Então aqui está a localização 3, 2. O X também, o servidor 10, ele está aqui nessa localidade e vamos imaginar inicialmente que o posto esteja localizado aqui. Então ele desce 2 unidades do Y e mais 10 do X. O 3 ele está aqui, imaginando que o posto estivesse aqui, ele faria como para deslocar? Desceria, vamos dizer que aqui seja quarteirões, então 6 para cá, 8 para cá, desculpe, 6 para cá, assim por diante. Então vamos colocar isso daqui numa tabela, tá? Então numa tabela eu tenho, ele se desloca 3, o Y2, 5, 1, 3, 4, 2, 1. Então se eu colocar, e a frequência ele está aqui, desloca uma vez, esse desloca 2 vezes ao dia, esse daqui 2 vezes ao dia e esse daqui 3 vezes ao dia, né? De modo que se esse desloca uma vez, então por dia ele se deslocou no eixo do X3. Esse daqui, esse se desloca, ele tem uma distância de 5, se deslocou 2 vezes, então tem um deslocamento de 10.
Então, 3 vezes 2, ele se desloca 2 vezes, a distância dele é 3, então 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui eu tenho a distância vezes a frequência de deslocamento. Então, ele está a 3, mas ele se deslocou uma vez, então 3 distâncias por dia. 5, deslocou 2 vezes, 10. E agora, em relação ao deslocamento no eixo X, eu tenho um deslocamento total de 25 unidades. No Y também é a mesma coisa, né? 2 vezes 1, eu tenho um deslocamento diário de 2. 1 vezes 2 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. E 1 vezes 3 dá 3. Somando tudo dá 15. Então, em média, eu peguei esses valores aqui, 25 e 15, e divido pela quantidade de servidores, ou quantidade de unidades aqui que eu estou colocando. Então, em média, eu tenho 4 servidores, 25 dividido por 4, eu tenho 6,25, e 15 dividido por 4 na calculadora dá 3,125. Então, diante das médias de localização, o melhor posto, que é a melhor localização para o posto de coleta, seria a posição 6,25 do X e 3,75 do Y. É isso? Então, pessoal, uma boa aula aí para vocês. Estudem, tá? E na próxima a gente vai ver o terceiro método, que é o método de localização de emergência. Até a próxima.